Jesus foi levado à presença de Pilatos. Pilatos manda açoitar Jesus. Jesus é levado à fortaleza chamada Fortaleza Antônia, lá em Jerusalém. Hoje há apenas ruínas da Fortaleza Antônia. Ali Jesus, ele é chicoteado, coroado de espinhos, batem no rosto dele. Jesus sofre barbaramente naquela ocasião. O Senhor já tinha perdido muito sangue. Imaginem, irmãos, uma pessoa levar constantemente socos na cara, no rosto, nos olhos. Como estava o rosto de Jesus deformado de tantos socos que ele levou. Os olhos de Jesus. Imagina quando você recebe apenas um soco no olho, o olho incha, que você fica quase sem enxergar, e até mesmo fica sem enxergar, porque o inchaço é muito grande. Imagine uma pessoa receber constantemente, repetidas, como diz a Bíblia, repetidas bofetadas, socos. Jesus, o rosto do Senhor, não tinha mais aparência humana, tão desfigurado ele estava. Como diz Isaías no capítulo 52, ele estava tão desfigurado que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto, tão desfigurado estava nosso Senhor. Tudo isso sofreu Jesus, perdeu muito sangue. Quando ele carregou o patíbulo, a cruz, até o Monte Calvário, por que Jesus caiu várias vezes? Porque já estava fraco. Por que os soldados romanos pegaram o Cirineu que estava passando ali, o Cirineu, Simão da cidade de Cirene, para ajudar a Jesus a carregar a cruz? Por que isso? Bondade dos romanos? Não. Preocupação? Sim. Porque Jesus já estava tão fraco que eles tinham medo que ele morresse nas ruas de Jerusalém. Eles tinham medo que Jesus não chegasse até o Monte Calvário para ali cumprir a sua sentença de crucifixão. Tudo isso passou nosso Senhor, tudo isso passou nosso amado Jesus, por amor, por compaixão, por mim, por você que está me vendo. Eu mereço? Não. Você merece? Não. Mas isso é amor. O amor de Deus, irmãos, não tem como descrever. Nós ficaríamos aqui dias falando do amor de Deus, e seria ainda muito pouco para descrever este amor do nosso amado Salvador. Eu não mereço, você não merece. Isso é misericórdia. Isso é divina misericórdia. Jesus, quando estava às 3 horas, morreu na cruz. O soldado romano, vendo que isso que acontecia, pegou uma lança e transpassou o coração do Senhor. Quebrou as pernas do criminoso da direita e da esquerda. Por que quebrar as pernas? Porque o condenado à cruz ficava pendurado e era necessário para ele conseguir respirar. Você sabe disso? Façam uma experiência. Nas praças, muitas vezes, em clubes e também em academias, tem aqueles ferros, aquelas traves. Façam isso. Se pendurem um pouco. Vocês vão perceber que o diafragma sobe. Nós não conseguimos respirar. É necessário se levantar para encher os pulmões de ar. Assim nosso Senhor fez. Então, por que os soldados romanos quebraram as pernas do condenado da direita e da esquerda? Porque com as pernas quebradas, eles não podiam ficar de pé na cruz para respirar, e assim apressava a morte daqueles criminosos. Foram quebradas as pernas do criminoso da direita, do criminoso da esquerda. Mas quando o soldado romano chegou diante do Senhor Jesus, ele não quebrou as pernas do Senhor. Por quê? Porque havia uma profecia bíblica que dizia que o cordeiro deveria ser perfeito. Não deveria ter nada quebrado nele, nenhum osso quebrado. É bíblico. É bíblico. Por isso que eu falo para vocês que todas as profecias bíblicas foram cumpridas na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, diz a Bíblia, o soldado romano viu que Jesus já estava morto, mas para se certificar, pegou uma lança, traspassou o coração do Senhor. E quando ele traspassou o coração do Senhor, e quando ele puxou a lança, diz o Evangelho de João, capítulo 19,
que do coração de Jesus jorraram sangue e água. Divina misericórdia. Ali está o quadro da divina misericórdia. Do coração ferido de Jesus, do coração aberto do nosso Salvador, jorrou a água do santo batismo, representada naquela luz branca, e o sangue da Eucaristia, representado naquela luz vermelha. Lá está a divina misericórdia. Lá está o nosso amado Salvador. Lá está o nosso querido Salvador. Do coração de Jesus jorraram sangue e água. Esta é a festa da misericórdia, irmãos. Esta é a festa da divina misericórdia. Um dia desses, eu fui na casa de um grande irmão da igreja, um ministro da Eucaristia, na cidade de Várzea Paulista. E grande foi minha alegria. Grande foi minha alegria. São iniciativas assim, irmãos, que alegram o nosso coração. Na casa daquele irmão, nosso irmão César, o que ele fez? Ele mora num primeiro andar, no sobrado, e ele aproveitou toda aquela parede, e ele pintou um quadro da divina misericórdia e colocou uma luz. Quando eu fui chegando, que eu vi ao longe o quadro da divina misericórdia, grande foi minha alegria. Irmãos, iniciativas assim, de pessoas que não têm vergonha de proclamar a fé na divina misericórdia, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, se todos nós tivéssemos coragem, irmãos, de publicamente professar a nossa fé em Jesus misericordioso, na nossa fé naquele sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, pela nossa salvação, porque o sangue de Jesus tem poder. Clame ao poder do sangue de Jesus. Renove também, pelas águas do santo batismo, nós fomos lavados, nos tornamos filhos de Deus. Queridos, renovemos a nossa fé, que nós sejamos, por isso que no início desse momento de pregação, eu clamei ao Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo na igreja. Irmãos, nós precisamos, sobretudo hoje, nós precisamos renovar a nossa fé. Renovar a nossa fé, não apenas um avivamento no meio do povo de Deus. Quando nós falamos de avivamento, geralmente nós pensamos avivamento no meio do povo de Deus. Irmãos, não apenas no meio do povo de Deus. Que haja um grande avivamento no meio também dos ministros de Deus. Porque se não acontecer um avivamento espiritual no nosso meio, ministros do Senhor, nós não vamos compreender a espiritualidade e a maneira de viver a fé do povo do Senhor. Nós não vamos compreender, porque só compreendemos aquilo que experimentamos. Somente quando experimentamos. Um padre uma vez contou uma história, que ele foi para um retiro, e depois que acabou a pregação, o dia de retiro, ele saiu andando um pouco ali perto daquela casa de retiros, e ele disse que viu um menino sentado na calçada, chupando o dedo. E ele, para brincar com o menino, falou assim: "Ô menino, que gosto tem esse dedo aí?" O menino continuou chupando o dedo, só olhou para ele e continuou chupando o dedo. Ô moleque, falei com você, que gosto tem esse dedo aí?" Ele só olhou e continuou chupando o dedo. Tô falando com você, moleque, que gosto tem esse dedo?" O menino tirou o dedo da boca e falou: "Prova." Ou seja, tem que experimentar, irmãos. Tem que provar. Não do que me falaram. Não o que falaram da misericórdia. Não o que falaram de Jesus. Na igreja tem muito disso. Olha, eu soube que fulano de tal foi abençoado. A irmã fulana foi abençoada. Olha, fulano, viu o que aconteceu com fulano na igreja, no grupo de oração, na missa de cura? Irmãos, quando nós falamos sobre a história de alguém,
podemos até emocionar as pessoas. Mas quando nós falamos da nossa própria experiência de Deus, do que Jesus fez na minha vida, na sua vida, nós tocamos os corações mais endurecidos. Porque falamos não do que ouvimos falar, pregamos não o que ouvimos dizer, mas pregamos aquilo que nós experimentamos. Como aquela criança, prova, não tem como descrever. Qual é o sabor? Não tem, prova. Experimentar a divina misericórdia. Como Santa Faustina, irmãos. Santa Faustina foi uma mulher, uma freira, escondida, desconhecida. Às vezes nós temos a mentalidade de que Deus, Ele vai escolher os mais sábios. Deus vai escolher os mais inteligentes, aqueles que têm vários títulos. Não. Deus escolheu uma pobre jovem de Nazaré para ser na terra a nova arca da aliança, Maria Santíssima. Deus escolheu um pobre pescador da Galileia para ser o chefe da sua igreja, o apóstolo Pedro. Mas Deus escolheu um inimigo, Saulo. Capítulo 9 do livro dos Atos. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. No capítulo 9 do livro dos Atos, nos diz a palavra que Saulo fez a maior experiência que uma pessoa pode fazer da misericórdia de Deus. Quando ele vai se aproximando de Damasco, com uma carta para prender os cristãos que ali estavam. Mas Deus tinha planos maiores para Saulo. Deus tinha algo muito mais tremendo para Saulo. Saulo era inimigo dos nazarenos. Nós cristãos, antes de sermos conhecidos como cristãos, nós fomos conhecidos como nazarenos, os seguidores do Nazareno. A Bíblia nos diz que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, os nazarenos, quando uma grande luz veio sobre ele, ele cai por terra, e uma voz sai daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por que tu tens tanto ódio de mim? Por que tu tens tanto ódio dos meus? Por que, Saulo? Por quê? Assustado? Porque ele via a luz, mas ele não sabia quem estava falando com ele. Por que não sabia? Porque ele não conhecia a voz de Jesus. Irmãos, muitas vezes o Senhor Jesus, infelizmente, Ele é um desconhecido. Não estou falando apenas de pessoas fora da igreja, não. Infelizmente, Jesus, Ele é um desconhecido para pessoas até mesmo de dentro da igreja, que estão na igreja, que comungam até leem a palavra, mas ainda não conhecem quem é Jesus de Nazaré. Saulo, Saulo, vai para Damasco, porque eu tenho algo muito maior na tua vida. A Bíblia diz que Saulo ficou cego, foi para Damasco, em jejum e oração. Ananias, por ordem de Deus, vai até onde Saulo está, anuncia Jesus Cristo, na sua divina misericórdia para Saulo, e naquele momento, quando ele é batizado, ali morre Saulo, o perseguidor, e nasce o novo homem, Paulo, apaixonado por Jesus Cristo. Queridos, que neste domingo o nosso coração esteja completamente apaixonado pelo Senhor na sua divina misericórdia. Amém.